Vem cá, chega perto aqui. Você não está com depressão. Não, é mentira. Você não tem depressão. Sabe o que você tem? Você está, como todo ser humano, em conflito interior. Por quê? Você não tem perspectiva alguma de ver vitória, de ver sucesso no seu plano, no seu projeto. Você está, no mínimo, frustrado. No mínimo, bastante frustrado. Mas você não está com depressão. Você é como todo ser humano. Você tem metas, você tem projetos, você tem sonhos. A questão é que você não conseguiu. Houve uma problemática em que você não conseguiu desenvolver. Você perdeu. Normal. Isto não é algo que é o fim do mundo, entende? Eu não estou aqui negativando, negando a existência dessa doença chamada depressão. Eu só quero te alertar que todos nós, seres humanos, podemos ficar tristes, moribundos. Podemos ter, sim, problemas hormonais, emocionais e problemas psicológicos que não são completamente ou imediatamente ligados à depressão. Sabe o que está vendo? Com essa celeridade de informações, alguém fica depressivo porque esta doença existe e ela precisa ser tratada, sim. Esse vídeo não se trata aqui para as pessoas que estão de fato depressivas. Se elas estão, essas que estão, precisam procurar um médico, uma autoridade médica para cuidar de sua enfermidade. Mas esse vídeo tem única e tão somente finalidade de esclarecer muitas pessoas que estão associando tristezas, que estão associando frustrações, que estão associando falta de perspectiva. Por quê, irmão? Porque, meu amigo, quando você promove, você coloca uma expectativa em algo, você percebe que é utópico, que não pode ser realizado, óbvio que você vai ficar sem perspectiva, vai se sentir um peixe fora d'água. Se você estava voltado a um relacionamento, seja um relacionamento de emprego, um relacionamento social no campo profissional, um relacionamento no campo amoroso mesmo, né? É óbvio que você vai se sentir mal por alguns minutos, por algumas horas ou por alguns dias e, quiçá, por 1 ou 2 meses. Quebra de relacionamento, fim de casamento, perca de emprego que estava há muitos e muitos anos naquela empresa. Isto promove um choque emocional grande, mas não é depressão. É isso que eu quero que você entenda. O que acontece? Uma pessoa lá na Irlanda, na Finlândia, no Japão, ficou depressiva, seja pela falta de hormônios nelas, falta de motivação pessoal, falta de perspectiva de vida, que é natural, isso pode acontecer. A pessoa começou a crescer de maneira gradativa num grau depressivo e, de repente, se suicidou. Ou calculou seu suicídio e se suicidou. E aí deixa uma carta escrita, eu não via mais luz, eu não via mais possibilidade. Isso acontece realmente. E isso acontece com a maioria dos brasileiros. Com nós como povos, somos, eu acredito que, uma nação que todo dia está em choque pelos resultados imediatos que são cobrados de cada um de nós, pelas questões de desenvolvimento social, profissional, intelectual, né? Que não são totalmente possíveis de se concretizar. Então, muitas vezes, há aquela ruptura do lúdico, do idílico com o que é real, né? Do que era pastoril com a crueldade da vida atual. A era da internet, ela pegou cada informação e ela acelerou. Então as pessoas, por estarem tristes, estarem alguns dias não muito bem com a sua emoção, ela associa rapidamente aquele comportamento, aquele momento de crise existencial, ela associa a um caso lá da Finlândia, a um caso lá do Japão de depressão. E isto com os adolescentes, com crianças que não são bem monitoradas, no sentido positivo, óbvio, não são bem abraçadas no seio de sua família, ou sofrem bullying e outras coisas, isso pode desencadear uma associação ou uma sensação de pertencimento desses adolescentes, quiçá dos adultos. Os adultos estão procurando a cada dia procurando se pertencer a algum grupo. Então, se surgem situações que se multiplicam no mundo inteiro,
sobre questão de depressão e suicídio, obviamente as pessoas vão começar a associar seus sintomas, entre aspas, as coisas que elas estão sentindo, elas vão rapidamente para aquele fórum ali, para aquela página e segue. Foi assim que o Baleia Azul conseguiu adeptos no mundo todo. Como essa informação na internet ela está globalizada e muito célere, faz-se necessário uma rápida reforma no nosso meio, no meio dos adultos, a respeito dos filhos, e também uma reforma psicopedagógica, uma maneira diferente de enxergar a vida, de enxergar essas crises que nos atacam. E isto não tem idade, isto pode atacar um idoso, um velho, um idoso, redundância, um jovem, um adolescente, isto pode atacar todo mundo. Mas o que acontece? Não podemos associar esse tipo de manifestação do nosso sentimento como se isso é uma depressão. Não podemos nos submeter a antidepressivos de maneira autodidática, fazendo o nosso próprio tratamento, fazendo o nosso próprio diagnóstico e ainda apontando nos outros, porque agora nós temos a pachorra de observar uma pessoa que está meio moribunda. Meu irmão, se minha mãe é depressiva, eu sou depressivo então. Todos nós somos depressivos. Temos agora a mania, né, e de lançar rapidamente a pecha de depressivo ou de depressiva para alguém. E o pior de tudo, esse alguém recebe com louvor. É verdade, eu estou depressivo. Obrigado, você me ajudou. Você descobriu meu diagnóstico. É como se houvesse... Eu não estou aqui com teoria de conspiração. Mas é como se houvesse um sistema mundial, global, né? Redundância de novo, na internet, e na informação televisiva, nas mídias, nas grandes mídias, para que impusesse-se de maneira inconsciente, inoculasse na mente das pessoas que a depressão está arrasando muito. Todo mundo está depressivo. Daqui a pouco vamos andar como zumbis na rua, como moribundos. Então é isso aí. Você preste bem atenção para ver se você não está sendo manipulado, se você não está entrando em um sistema por querer pertencer a algum grupo, certo, de pessoas, algum grupo social, e por esta carência, por você sofrer algumas coisas que você se sente fora deste grupo, você encontrou no grupo de depressivos uma sensação de pertencimento por manifestações dos seus sentimentos, por manifestações emocionais suas, que na verdade são apenas frustração, são apenas coisas efêmeras que vai passar, como todo mundo ocorre. Às vezes é só a transformação sua do adolescente em um jovem, em um adulto, e que convém que venham esse tipo de questionamentos, esse tipo de choques com a realidade, choques com a crueldade do mundo. É isso, você está descobrindo que o mundo não é tão poético como o mundo de John Lennon, o Imagine, no religion, no countries. Não, isso não existe, isso é uma hipótese comunista. Provavelmente é disso que você está precisando, mas você não está depressivo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva aí no canal.